Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje nós estamos aqui com a Glenda Haas. Tudo bem, Glenda? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Bem-vinda. Glenda, você é azeitóloga, é isso? É assim que falam ou não? É azeitóloga, especialista em azeites. É mais fácil, né? Antes de tudo, eu sou produtora de azeites, né? Perfeito. E antes disso, eu era advogada. Legal, você vai contar essa história toda aqui. Antes da gente conversar, eu geralmente peço pro Mandíbula contar quem que mandou a comida, você que trouxe a comida hoje, mas é legal ele falar e botar o arroba na tela, e eu vou botar aqui a imagenzinha também. Então, quem mandou pra gente hoje foi o Lagar H. Isso. O arroba dele está aí na tela, mas pra quem tá nas plataformas de áudio é arroba Lagar, Lagarh azeite, tá? Lagar H azeite. E eles são o azeite oficial do Fork Podcast, hein? Muito bem. E além disso, a gente tem aqui um queijo Governador Valadares. Não, esse queijo é o seguinte, esse queijo é do pessoal da Ribeiro Fiorentini, que já é parceiro nosso. Quem quiser conhecer nossos parceiros, entra lá no forkpodcast.com.br/comidas, que tem em todo mundo. E esses caras são muito legais, que eles são de Governador Valadares, que não tem nenhuma tradição em queijo por causa da temperatura. E a história deles é muito legal. Começaram a fazer queijo na época da greve dos caminhoneiros, porque eles entregavam leite. Começaram a fazer. Eles têm 4 anos de vida, ganharam 9 prêmios no Mundial já, e contando que durante a pandemia não teve prêmio, né? Então os caras são um sucesso, assim como você. Né? Porque assim, a história é muito, muito similar nesse aspecto, né? Você está muito pouco tempo fazendo azeite. Isso. E já tem um monte de prêmio. É verdade. Como pode isso? Olha, eu acho que a gente focou muito em excelência desde o primeiro momento, né? Desde lá no iniciozinho, quando a gente plantou nossas primeiras árvores, em 2014, quando a gente tomou a decisão, né, depois de eu estudar um pouco o que seria esse azeite brasileiro, e entender um pouco esse mercado, a gente seleciona as mudas e as variedades que a gente quer, porque é a partir daí que a gente vai ter o perfil de azeite que a gente vai ter no futuro. E desde então a gente sempre trabalhou com foco em excelência. Então eu fui estudar em vários lugares, né, nos Estados Unidos, na Itália, em Portugal. Visitei Espanha, Grécia, todos esses países para entender como é que a gente poderia fazer isso aqui no Brasil. E cuidar de todo o processo, desde as plantas até a entrega para o consumidor, né? Porque a gente extrai o nosso próprio azeite, a gente invasa o nosso próprio azeite, a gente tem o nosso e-commerce, a gente tem a nossa equipe comercial, e o nosso azeite sai direto da nossa fazenda para a mesa do consumidor. Então, tudo isso contribui, né, para ter todos esses prêmios, né, todo esse cuidado. Legal. Agora, Glenda, isso é incomum, né? Em tão pouco tempo você tem alguma coisa de tanta qualidade. No Brasil, os azeites brasileiros eles têm são muito recentes. Então, muitos produtores brasileiros focaram em qualidade, né? Existem diferenças, óbvio, entre um e outro, entre filosofias, entre maquinário e volumes. Mas, em geral, no Brasil, o Brasil focou muito em qualidade porque a gente tem pouca produtividade. Então, isso é um grande empecilho para o Brasil, né, do ponto de vista de volume de azeite. Nós somos o segundo maior importador de azeite do mundo, fora da União Europeia, né, somente atrás dos Estados Unidos. E a gente não consegue produzir nenhum por cento do que a gente consome. Então, cada vez mais produtores estão investindo nesse mercado, mas é complexo, é de longuíssimo prazo, exige alto investimento. Então, a grande maioria dos produtores que tem feito tem focado em qualidade. Legal. Eu vou dizer, a gente tem muita história aqui no Fork apesar de ser um papo sobre inovação, de experimentar sempre comida de produtor local ou de pequenos restaurantes. E eu tive muitas surpresas legais, assim, sabe? O queijo, né, o Ribeiro Fiorentino é uma delas, e você é outra, assim, de coisas que eu não esperava que ia ter tanta qualidade. Não porque a gente não faz coisa boa no Brasil, não é isso, mas porque são comidas que a gente não tem tradição, né? E a gente está competindo com pessoas que fazem isso há, tipo, 1000 anos. Sim. Muito tempo. Mas o azeite de hoje, a gente parte dessa vantagem de ser recente, porque o azeite que existe hoje, ele não é o mesmo que existia 30, 40 anos atrás, né? Em que sentido? O azeite extra virgem hoje, de alta qualidade, ele é fruto de uma revolução tecnológica e de várias revoluçõezinhas tecnológicas até hoje, né? Então, a primeira revolução saiu o moinho de pedras e a prensa, que a gente conhece a primeira prensa, né? Isso hoje, quase nenhum produtor mais usa isso.
eles usam um maquinário como o nosso é um dos mais modernos do mundo, inclusive, que é todo de inox, banho-maria frio, para a gente manter sempre a temperatura fria na extração, o contato com o ar, ele precisa existir, mas ele não pode ser demais, senão ele oxida o azeite. Então, o método tradicional de extração de azeite, que a gente fala em primeira prensa frio, ele não existe mais, ele é um método de extração contínuo num maquinário moderno. A segunda outra mudança que teve é a colheita precoce, que a gente chama. Então, ao invés de chegar o azeite muito maduro para ser extraído, a gente colhe ele antes, quando ela ainda está verde. Né? Então, a azeitona vem do verde até o pretinho, que é o bem maduro, e até um certo ponto, ela está apta e de boa qualidade. Após isso, ela já tem uma qualidade inferior. Então, isso foi uma outra revolução que foi feita, que é esse ponto de colheita. E também, hoje a gente tem a última que foi os giros de motores do moinho. Né? Então, quando você altera os giros de motores, você também altera o que você extrai daquela variedade, dependendo da variedade do ponto de maturação dela. Então, são vários fatores que fazem com que a gente tenha um azeite desse. Né? Por exemplo, esse moinho, que gira em velocidades diferentes, não é todo produtor que tem. Isso é uma coisa mais rara de um fabricante só que tem. E no Brasil são poucos os produtores que têm esse Agora, só para entender, você fala de virar em velocidade diferente, é uma velocidade contínua ou ele muda a velocidade durante? Você coloca a velocidade que você quer. Então, assim, essa variedade... Então, assim, eu extraí a manzanilha numa velocidade de 4.000 RPM. Aí eu extraí a arbequina com 3.200. Arbequina é o tipo de oliva? Isso, as variedades. Manzanilha é uma variedade. Entendi. Lá a gente tem 8 tipos de variedades diferentes. Legal. Que é uma coisa que bem a gente não conhecia, né? A gente achava que azeite era tudo igual. Não, eu pelo menos não conhecia. Ô, Mandíbula, você sabia disso ou não? Não, cara, eu não fazia a menor ideia. Legal. Antes da gente continuar, queria agradecer o patrocínio da Accenture, tá? A gente está sempre trazendo algumas curiosidades para vocês conhecerem também, que é uma empresa que eu estou cada vez conhecendo mais, tem muita coisa legal, uma empresa fantástica. E uma das coisas que eu descobri, não sei se você sabe disso, Mandíbula, a terceira mulher mais poderosa do mundo, segundo a revista Fortune, é a Julie Sweet, que é hoje CEO da Accenture. Olha que legal. Uma das mulheres mais poderosas do mundo no comando da Accenture. Muito legal. Escuta, o que você trouxe aqui pra gente? Então, esses aqui são os nossos 6 azeites desse ano, né? Uhum. No Lagaragá, a gente só invasa o que a gente acha que está mais espetacular. Tá. E são lotes específicos, tá? Então, acabou, não tem mais. O blend da safra e o Coronet, cadê? O monovarietal da safra, esse aqui. Uhum. Esses são os dois que eu já conhecia. Esses são os dois que você já conhece. Por que a gente faz um blend e um monovarietal da safra? Para as pessoas entenderem que existem azeites blends, ou seja, de vários monovarietais que tem aqui dentro, ou um júnior com monovarietal. Esse aqui ele é selecionado também de acordo com produtividade. E esse é uma oliva da Grécia, é isso? Oliva grega, exatamente. E no blend nós temos, nesse ano, 3 variedades. E ele é feito para ter um perfil específico, que é um azeite mais suave, mais de entrada, para quem nunca provou um azeite especial antes. Porque eles têm um amargor e uma picância, às vezes, que podem... As pessoas, quem nunca provou, pode estranhar um pouquinho. É um paladar adquirido. Entendi. Assim. E eles são complementares. Então, um é mais suave, outro é mais intenso. E você pode usar os dois em coisas diferentes. Tá. Coisas diferentes, você diz com... Por exemplo... Comida Com comidas diferentes. Então, você pode usar o seu blend com a sua salada e a coronet com a carne. Uhum. Você pode usar o blend com um queijo fresco e o coronet com um queijo curado. Entendi. Porém, você tem que provar os dois com a mesma coisa para saber o que você prefere ao seu paladar. Porque eu posso preferir uma coisa e você pode preferir outra. Sim, como tudo, né? Como tudo na vida. Como vinho, como... Exato. Enfim. Legal. Como queijo, né? Isso. Tem gente que gosta de queijo mais fedido, não pelo cheiro, né? Mas geralmente eles têm um sabor mais forte e tudo. E aí a gente tem os monovarietais, que a gente chama de coleção Lagaragá, e todo ano eles são selecionados e eles mudam, né? Então, esse ano a gente tem a arbequina. Essa arbequina foi 2 vezes eleita a melhor monovarietal do Hemisfério Sul. A gente tem a coratina, que ganhou medalha de ouro e ficou entre as 5 melhores azeites frutado médio na Itália, no guia no Lodoguide. Essa manzanilha também ficou entre finalista no Lodoguide e ela ganhou Red Carpet, que é um chefe que vai fazer um prato específico para ela. Uhum. Também todos eles ganharam medalha de ouro em vários concursos. Itália, Paris,
Israel. E a Frantoio, que é uma variedade italiana, que também ganhou medalha de ouro na Itália também. Eu adoro seu logo. E eu descobri depois de te apresentar aqui, que foi feito pelo Pedro Capelletti, que é o mesmo cara que fez o logo do Fork, né? Muito legal. Escuta, agora eu queria voltar para o começo. Como é que você virou produtora? Você era advogada Isso. e agora está produzindo azeite. Conta essa história. Bom, eu era advogada, também me formei em administração de empresas, eu trabalhava e eu estava fazendo uma especialização em direito econômico. E meu pai tem uma fazenda, desde os anos 2000 ele comprou fazenda e queria fazer alguma coisa diferente no Rio Grande do Sul. E em 2012 ele comprou essa última fazenda. E aí ele perguntou para mim assim, eu ouvi dizer que tem azeites, eu gostaria de plantar oliveiras, né? Sempre quis. E agora eu ouvi dizer que estão fazendo no Brasil. Tu te interessa, né? Porque eu sempre gostei muito de comida, né? De vinho, de comer, de ir em restaurante. Tamo junto. E quando ele me falou de azeite e azeite brasileiro, eu pensei assim, nossa, mas eu uso azeite todo dia, né? Eu tenho meus nonos, né? Meus nonos eram italianos, parte de mãe. E eu nunca tinha pensado justamente nisso que eu tenho todo dia na minha casa, né? Eu cozinho com azeite, eu uso na salada, eu uso em um monte de coisa. Não usava com sorvete, não usava com várias coisas que hoje eu uso. E não sabia nada sobre isso. E aí eu fui estudar. E o primeiro fato que me surpreendeu muito foi que é um dos alimentos mais fraudados do mundo. Né? E é fraudado no sentido de copiado, mas é fraudado também porque o que você compra não é azeite, é isso? É fraudado no sentido de você misturar óleos junto com azeite. Então, existem vários óleos de soja misturados com azeite de baixa qualidade. Ou seja, alguns, inclusive, devem fazer mal para a saúde. Sim. A gente está acostumado aqui no Brasil a ver, tem muita matéria, né? De vez em quando, de marcas, assim, essas marcas com azeite... Normalmente o que eles fazem é pegar azeite lampante, que é um azeite de baixíssima qualidade, que não deve nem ser consumido não é nem próprio para consumo humano, e mistura com azeite de soja. Então, essa é a fraude mais comum. Mas também existe você vender um azeite virgem como extra virgem. Né? Qual a diferença? A diferença é todo azeite virgem, extra virgem e lampante são extraídos da mesma forma. Colhe azeitona, põe no maquinário ali e sai azeite, tá? Isso é azeite. Azeite é suco de azeitona, 100% suco de azeitona. A diferença ela é qualidade de fruta, ponto de maturação de fruta e cuidado em várias etapas desse processo. Entra na máquina, várias questões ali que você tem que tomar conta e cuidar. Aí você extrai, aí depois disso, como você armazena, se você filtra, se você decanta, tudo isso vai gerar diferenças nesse azeite. Desde parâmetros químicos, que a gente conhece mais a acidez, né? Uhum. E parâmetros sensoriais. Então, defeitos sensoriais. Então, o azeite extra virgem é um azeite que tem os parâmetros químicos específicos dele, sem nenhum defeito sensorial. Mas de uma maneira coloquial, eu posso dizer que o virgem é mais puro do que o normal e o extra virgem é mais puro ainda, é isso ou não? Eles são todos puros, eles são todos 100% suco de azeitona. Isso que as pessoas confundem. Nenhum deles tem aditivos, eles são de fato suco. A diferença é, do ponto de vista sensorial, para explicar mais fácil, imagina um suco de laranja. Você extrai um suco de laranja, ele está gostoso, está perfeito. É como se fosse um extra virgem. Aí você tem um suco de laranja que tem são umas 3, 4 laranjas no suco, por exemplo. Uma tá passadinha. Aí você sente, tá passadinha, mas dá para tomar. Esse é o virgem. E você tem um lampante que é tipo laranja podre, suco de laranja podre. Sim. O que acontece? Você sabe o sabor da laranja verde, da laranja madura e da laranja passada. Principalmente no dia seguinte. Só que a gente não sabe isso do azeite. Porque até pouquíssimo tempo atrás, a gente não tinha azeite com essa qualidade também. Né? A gente tem que... Pouco tempo atrás, nós estamos falando de quanto tempo? A gente está falando que a primeira vez que o azeite extra virgem entrou no Brasil foi em 1995, com a abertura do mercado. Antes era sólido e composto. Caramba! Aí, a partir dos anos 2000 e pouco... aí você tem, óbvio, vários azeites entrando, azeites clássicos, azeites extra virgens clássicos, de grandes invasadores,
que você não sabe exatamente de onde veio essa azeitona, né, de onde veio esse azeite, mas ele chega aqui, e aí o italiano ou o português. E aí, em 2012, a gente tem o primeiro azeite brasileiro fresco, que a gente conseguiu entender o que é um azeite fresco. Porque esse azeite aqui, você só consegue entender o que ele é um azeite extra virgem de verdade fresco se você está na Itália e você encontra esse azeite lá. E não é garantia de que qualquer restaurante italiano vai ter um bom azeite, porque a dificuldade de educar o mercado consumidor com um azeite de alta qualidade, ela também existe no Mediterrâneo, também existe na Europa. Porque isso é muito novo. Né? A gente está falando de 20, 30 anos. É muito pouco tempo. Então, também existe esse desafio de educar o mercado consumidor lá. Aqui facilita um pouco, porque a gente é mais novo, né? Embora Sim. muita coisa seja dita assim que não é 100% verdade. Não, e mesmo culturalmente, né? Quer dizer, também acho que vejo um desafio, né? Sim. Porque tem uma questão de valor também nessa história, né? Sim, que pesa com muito pro certeza. brasileiro. A gente consumia 40 ml naquela época de azeite de oliva e hoje a gente consome quase 500 ml. Só que a gente é um país de 220 milhões de Essa medida é o habitantes. quê? Mês, ano? O que é isso? Ano. Per capita, ano. Você tem Eu uma acho que Grécia... eu não tô nessa... Não, então, mas é porque Eu acho não que eu já- é... Grande parte da população não consome isso. Consome óleo de soja. Né? Perfeito. Então, na Grécia, por exemplo, é 20 litros por ano. Na Itália, 15 litros por ano por pessoa. Então, é outro... Aqui, quanto que você falou? Aqui é 500... 15. Aqui é 500, 500 menos ml. de 500, 450, 470. Meio litro e lá 15 litros. Mas essa diferença a gente tem em outras coisas também, né? Até de Tem. consumo de leitura, coisas que não tem nada a ver com Sim. comida também. A gente tem essa... E a questão é assim, azeites bons, de alta qualidade, eles têm o valor que eles têm. Né? Azeite muito barato, a gente sempre desconfia de fraude, sempre desconfia de um azeite que já tá ficando rançoso. Muito barato para o azeite, ele é ruim. Mas a gente precisa reconhecer quando você está pagando caro por uma coisa boa. Porque o pior é quando a gente paga caro por algo que não tá legal. Que é por isso que a gente prova o azeite antes de começar a utilizar ele. Entendi. Para ver se não tem aquela a laranjinha passada. Aí a gente tem que aprender o que é essa azeitona passada. Entendi. Agora, vamos lá, eu sou leigo nessa história, eu quero entender como é que eu diferencio um azeite e como é que eu experimento um azeite. Tá. Diferenciar como? Você comentou sobre a diferença dos azeites, que tem alguns mais caros, alguns não. Eu quero... Eu estou me escutando aqui agora, alguém está me escutando, assim, legal, quero entender mais sobre isso, mas como é que eu escolho um azeite? Como é que eu testo para ver se é bom ou não? Como é que eu aprendo isso? Tá, então a primeira coisa que você tem que fazer é provar. Tá, então, você vai no mercado, você vai escolher, você vai ler o rótulo. O rótulo em si, como existe muita fraude, ele não te ajuda 100%. Tá? Então, ele não é a melhor fonte de informação para você. O ideal seria que a gente conhecesse o produtor, que a gente entendesse de onde veio esse produto. Todos os produtos hoje têm site, tem Instagram, dá pra gente entrar e entender a história, entender o que aquele produto, o que ele faz. Mas você deu uma dica boa que você disse que a gente tem, os produtores nacionais estão focando muito em qualidade. Sim. Tem uma outra questão também, que os importados, você tem o tempo de chegar, transporte, isso pode prejudicar alguma coisa? Prejudica. O azeite, o que faz mais mal pro azeite depois que ele está envasado é o tempo em si, né? Ele é um produto bem perecível e quando você... calor e luz. Calor e luz no azeite. Foi, calor para transporte é uma desgraça, porque isso aqui vai vir num container. Então, normalmente... Só que a gente tem que entender o seguinte, que praticamente 100% dos azeites que a gente tem hoje são importados. Então, assim, quanto melhor a qualidade do azeite lá, menos pior ele chegará aqui. Se ele já é ruim na origem, muito pior ele vai chegar aqui. Por isso que a primeira coisa... Se a gente tem a possibilidade, e é difícil de ter num mercado comum um azeite nacional, a gente compra um azeite nacional. E é difícil por muitas questões. Porque temos pouco volume para fornecer, tem a questão do transporte interno, a gente tem vários impostos que, como é um produto importado, a gente não produzia no Brasil, a gente tem algumas questões aqui internas alguns impostos que deveriam baixar um pouco, e acabam aumentando um pouco o valor do produto na prateleira. Mas se tiver disponível, o ideal é sempre comprar um azeite brasileiro. Tá bom. Tá? A cor da garrafa, porque você falou que a luz importa, então quanto mais escura, mais ela iria conservar. Sim. Cor da garrafa pode ser lata,
Pode ser a garrafa escura, garrafa pintada. Garrafa transparente, o que acontece? Você está com a garrafa transparente na luz debaixo da prateleira do supermercado, esse azeite tem uma grande tendência a já ter ficado rançoso. Ele vai oxidando, é isso? Ele vai ficando rançoso, ele vai perdendo todas as características. Perde o frescor, perde amargor, perde picância. E aí você está comprando basicamente só uma gordura boa, né? Porque o azeite é prioritariamente gordura boa. O que tem de diferença aqui é o que a gente chama de componentes menores, que são os antioxidantes. Né? Os polifenóis, que são antioxidantes, combatem os radicais livres, previnem doenças. É onde a gente mais encontra os azeites extra virgem de alta qualidade. Legal. E aí a gente prova. Muito bem. E agora vamos lá. Então, servir não tem frescura, né? Abre, bota Não, no... quer ver? Eu vou começar... Agora, uma das coisas que acho que muita gente não sabe é que, assim, prova o azeite mesmo, né? Não estamos falando de botar na salada, né? Botar no provar copinho puro. e tomar. Esse aqui tu já provou, a gente não vai provar. Vamos provar esse aqui, Arbequina, que é um dos mais suaves que a gente tem. Ele... Então, foi eleito 2 vezes melhor monovarietal do Hemisfério Sul. Uhum. Tá. Mas vamos lá. Sem querer parecer Pode metido. perguntar. Eu tenho que cheirar? Tem que. Mas antes de cheirar, você vai precisar aquecer ele um pouquinho. Aquecer, botar na palma da mão só? Isso, porque quanto mais quentinho, mais ele vai exalar os aromas, né? Dá uma esfregadinha na mão. Isso. A ideal é ele ficar 28 graus, que é como os analistas sensoriais que estão classificando os azeites fazem. Mas a gente Não, tudo bem. não Acho que precisa ter essa... Não precisa ter essa... É, o aroma sai mais mesmo. Ele fica bem mais aromático, a gente Agora, sente por exemplo, melhor. eu que sou leigo, eu não vou conseguir diferenciar o cheiro. Vou? Dá pra se diferenciar. Dá? Que o cheiro é de azeite bom. É fresco, é um cheiro frutado verde. A gente sente um verde aqui dentro. Sente uma graminha, E aí, posso tomar? folha de tomate. Aí, toma. Coloca ar na boca. Como é que é? Toda a cavidade bucal. Tá vendo? E ele tem uma picância. Tem um amargor na língua e uma picância na garganta. É. O amargor, ele é de um polifenol presente no azeite, só no azeite, e a garganta também. Então, em teoria, quanto mais amargo e mais picante, mais saudável é o azeite. Mas vamos lá. Esse aqui é o Arbequina. Arbequina. Qual é a diferença dele na prática pro Coronet lá, que Coronet. é uma Vou te Coronet. mostrar. O que você sentiu de aroma nesse azeite? Você sentiu o frutado verde, você sentiu folha de tomate, Uhum. alcachofra. Ou não, sem alcachofra. Fala que tu sentiu, eu não vou te dizer, porque eu sei o que tem. Eu senti cheiro de azeite bom. Eu não tenho a capacidade de pegar essas nuances que você pega. Assim como o vinho. Não consigo ver a diferença de notas Mas de você- carvalho, essas coisas eu não Mas você consigo pode ver. não sentir a nota, mas você sente que tem diferença entre um e outro. Vamos ver. Mas eu senti, tá? Como eu já conhecia o Coronet, que Sim. eu senti Você diferença. sentiu desde que você já conhecia. É. E uma coisa que pra mim é muito marcante, assim, o blend, ele realmente é mais suave, né? Isso. O Coronet que é mais forte. Isso. Os dois são muito bons. É, porque, assim, mais suave e mais intenso é Então, uma mas- característica. Mas sabe que tem uma coisa? Me diz se eu não tô louco, tá? Mas assim, eu já testei ele com várias coisas. O gosto, não é que é mais suave e mais forte. O gosto do que você tá comendo muda também de acordo com cada azeite. Sim, cada azeite vai interagir diferente com a comida que você vai comer. Entendeu? Não é que aquela comida fica com gosto de azeite um pouco mais forte, não. O Não, gosto não, daquela muda. comida muda. Às vezes o gosto da comida muda, às vezes você nem sabe que é o azeite. Isso. Você nem sabe que foi o azeite que transformou aquilo, mas transformou. Né? Então, por exemplo, eu acho que o coronet com feijão preto é uma das melhores coisas que tem. Posso falar um negócio? Que bom que você falou isso, porque coisa de solteiro, né? Eu não sou solteiro há muito tempo, mas eu pegava feijão frio da geladeira, tacava azeite e comia feijão com azeite. E eu, quando eu contava isso pros amigos, muita gente falava assim, você é louco, você é nojento, não sei o quê. E eu amava isso. O Jô Soares também comia feijão Ele fazia assim, isso também? Fazia. Eu gosto quentinho, eu não como frio. Eu comia frio.
Mas eu como que digo, uma sopa de e aí uma sopa de mandioquinha, você coloca um azeite num dia, outro azeite no outro, ele temperou a sopa, você mudou a sua sopa. Olha, assim, muito honesto, tá? Se eu cheiro um e cheiro outro, eu vejo a diferença, mas se eu Mas dou um lembra minuto, que eu não consigo mas sentir. é porque lembra que aquele ali você tá mais frio também. Então esse aqui tá exalando mais. Ah, precisa fazer o... É mais você sente mais. Tá vendo como ele é bem mais intenso? Sim. Ele é bem mais, me parece muito mais verde. Aqui tem um pouco de tomate e amêndoa. Nesse aqui é bem verde. Eu não consigo ver, eu não consigo sentir a amêndoa, mas eu sinto que tem uma diferença. Mas vou te falar, assim, pra mim, eu consigo ver a diferença deles pro blend, mas entre um e outro, pra mim, os dois são muito bons, entendeu? E são muito próximos. Eu ainda não tenho o paladar, talvez, tão apurado quanto o teu pra sentir tanta diferença. Pode ser que você precise Isso é uma coisa que eu vou precisar treinar, isso? Não, você não precisa ficar treinando no azeite puro. Prova ele na comida. Vamos lá. O que a gente tem aqui pra... A gente tem um queijo, né? Existe alguma regra pra combinar ou não? Ou é tipo, testa e vê o que você gosta? Então, a regra que existe, que é uma regra, eu não gosto de falar em regra porque eu acho que a gente faz o que a gente quer e que a gente gosta. Mas, em teoria, né, o azeite segue a intensidade do prato. Então, pratos suaves com azeite suaves, pratos mais intensos com azeite intensos. Mas, você pode harmonizar por contraste também. Tem gente que vai preferir, tem gente que não vai preferir. Tem também pratos com leite, né? Podem pedir também um azeite mais intenso, que ele acaba diminuindo esse amargor, essa picância, e você sente só o herbáceo. Mas aí, se você usa um queijo fresco, é de um jeito. Se você usa o queijo curado, ele vai ter outra percepção. Tudo vai mudar. O azeite, ele vai interagir com a comida. Ele não vai ter o gosto dele e a comida não vai ter o gosto dela. Eles juntos vão fazer... É um terceiro gosto. Isso. Mas, por exemplo, vamos pegar queijo aqui. Eu tenho um queijo aqui mais mole, né, mais próximo do brie, apesar de não ser. O brie é um meia-cura mais... E eu tenho mais maturados, né? Tem um que é, sei lá, 60 dias, outra 100 dias, enfim. Como é que seria aqui a regrinha? O mais maturado eu pegaria Mais intenso. Mais intenso como o... Como Coroneik. Coroneik, né? Ou como a Coratina. Tá. Posso misturar já ou não? Posso experimentar já? Pode, lógico. Sabe quando a gente testou seu azeite aqui? Você mandou um mousse de chocolate pra gente. Eu me senti um pecador de botar o azeite no mousse de chocolate. Porque dava a impressão que eu estava estragando um azeite bom E estragando. e estragando uma torta mousse de chocolate boa. Sim. E ficou maravilhoso. Eu levei pra casa e fiz esse teste com a minha filha. E ela, assim, eu não falei nada pra ela. E eu vi na cara dela que ela estava sentindo a mesma sensação de que ela estava estragando duas coisas. E depois uma surpresa muito grande de como combina. Sim. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem que combina com tanto... Mas mesmo lá fora, imagina. Porque... Não, mesmo lá fora. Isso é uma coisa... Porque esse azeite com essa qualidade, de novo, não existia. E aí a gente pega um azeite que a gente está acostumado, um azeite rançoso, com fermentado, com borras, com vários tipos de defeitos que muita gente cheira esse azeite aqui e não reconhece como azeite. Porque está acostumado... Porque o costume dele é um azeite rançoso, fermentado, um azeite horroroso. Tá? Virgem, né? Porque tem defeitos, ou até lampante por causa dos defeitos. Então, a pessoa sempre pensa que aquilo ali, que tem a imagem, né? A memória, sempre com coisas salgadas, com a salada, com o bacalhau e com a pizza, e não consegue associar o doce. Né? Por exemplo, na Espanha, eles comem azeite na fruta de sobremesa, na laranja com sobremesa. Isso é super comum. Né? Se tempera a comida na Espanha. Mas o na que ele faz? Itália. Eles, na hora de chupar a laranja, joga azeite por cima? Fatiazinhas de laranja, azeite e come. É muito estranho. Mas fica incrível. Não, Você pode comer laranja eu não experimentei, mas com a torta mousse de chocolate ficou maravilhoso. salada de fruta, azeite. Né? Põe o suquinho de laranja, coloca uma hortelazinha e põe um azeite. Coloca no iogurte de manhã.
Iogurte fruta, também não imaginava. Iogurte. Mas você tem um molho grego chamado tzatziki, que você coloca azeite, pepino raladinho, alho, bastante, e também um pouquinho de hortelã, alguns temperinhos se você quiser. E azeite. Aí você faz salgado. Aí se você quiser doce, você pode colocar uma fruta, mel e azeite. E é outro iogurte. Mas vamos lá. Além do gosto aqui e do cheiro, a cor muda ou não? Não, a cor não é critério de qualidade. Eu vejo uma extração que às vezes eu vejo em vídeo que é muito verde. O que é aquilo? Muito verde, ela sai muito verde porque ela foi colhida, um azeite foi extraído verde. Bem verdinho. É clorofila. Tá, Mas depois que você filtra, aquilo tende a diminuir também. tá bom. Porque assim que sai, ele não está filtrado, né? Textura, difícil também ver diferença. Textura é também, a gente não considera. O que acontece é que quando o azeite está rançoso, ele fica pastoso na boca. Você viu que você provou o azeite e você ficou com a boca limpa. Sim. Não tem gordura, como se você estivesse comendo gordura. Se você prova com azeite rançoso ou com algum defeito, aquilo ele fica na boca incomodando. Sei. Que nem chocolate ruim, né? É. Então, basicamente é cheiro e sabor. Sim. Aromas, aroma frutado. Frutado verde ou frutado maduro. Então, frutado que lembre folhas, grama cortada, folhas, vegetais verdes, couve, alcachofra, tomate. Ou frutados mais maduros, banana verde, maçã vermelha, maçã verde. Entendi. Isso que a gente tem que lembrar. Amêndoa madura, amêndoa verde. Então, lembrando disso, é um azeite fresco. Agora, você tinha me falado das diferenças aí, né? Então você falou sobre o tipo de produção, né? Se eu vou rodar mais rápido, se eu vou usar um maquinário, etc e tal. E eu tenho também o tipo de oliva, né? Porque assim, é uma Sim. oliva da Grécia, uma oliva de outro lugar. Nesse sentido, eu acho que é mais próximo do vinho, né? Você tem lá as cepas, Sim. né? Você tem métodos diferentes de extração, de produção. O método é o mesmo, né? O que a gente tem, assim, a gente tem que colher e extrair o mais rápido possível. Não, tudo bem, mas por exemplo, no vinho você tem vinho tinto, rosé, branco. Isso você não tem no azeite. Não, isso a gente não tem. Não. A gente pegou a azeitona, apertou ela, saiu azeite. Tá, legal. Você tinha comentado do mercado, né? Que é um dos mais falsificados e a questão no Brasil. Essa questão de ser posicionamento mais premium é simplesmente uma questão de ter focado em qualidade e não ter volume, é isso? Também, assim, na verdade, o que acontece? Os nossos azeites são todos de colheita precoce, tá? E aí, o que acontece? Se eu tenho só colheita precoce, eu tenho que ter, de acordo com o meu tamanho, eu tenho que ter um investimento específico em colheita e um investimento específico em como se extrair. Se eu vou ter mais volume, eu posso fazer uma colheita muito mais longa, em que eu vou ter um azeite muito mais maduro no final. E aí, isso tudo são custos de produção. Então, azeites como esse custam mais caro para ser feitos. Se eu vou fazer um grandíssimo volume, dificilmente eu vou ter um desse. Ou alguns produtores muito bons têm duas marcas. Uma marca que é um azeite de excelente qualidade e um azeite que é bom. Isso que muda também. Entendi. Sim, mas você tem um mais premium e de repente você vai ter um volume maior, é isso? Isso. Tá. Tem um quadro aqui que a gente sempre fala dois nomes, a pessoa escolhe um e se quiser explica, tá? Azeitona verde ou preta? Verde. É mesmo? Azeitona de mesa, para comer pura, eu prefiro preta. Mas para fazer azeite, verde. Mas dá pra fazer com preta também? Dá. Jura? Porque a preta ela é mais madura. Mais madura. E o que muda daí no sabor do azeite? Tudo. Mas dá pra fazer um azeite forte com azeitona preta? Ele é mais forte, mais fraco ou não tem isso? Ele vai ter gosto de azeitona madura ou passada. Entendi. Então, assim, você tem ela vem do verde até um ponto X de maturação madura, que ele ainda é de alta qualidade, que ele ainda é bom. A partir daí, ele vai ficando ruim, né? Então, eu prefiro azeites de azeitonas verdes, mas eu prefiro comer azeitona preta. Aliás, preta de método natural de salmoura, não de método californiano.
Eu não sei dizer a diferença. Eu consigo ver qual que tá gostosa ou não, mas não... Não, aquela bem pretinha sem gosto é método californiano, que ela é colhida verde e ela passa por um processo químico que transforma ela em pretinha e ela não tem gosto de nada. Com soda cáustica, essas coisas. É. Entendi. Não tem gosto de nada. Eu quando era moleque, eu gostava mais da verde e não gostava da preta. E aí fui ficando velho e comecei a gostar mais da preta. Você viu que a verde é mais durinha e a preta é mais molinha? Sim, porque é mais madura. Isso, mas isso influencia muito na hora que eu tô colhendo. Porque se eu tô colhendo e elas estão se batendo, tem gente pisando e eu tô colocando uma coisa em cima da outra, a verde, ela se mantém melhor. A outra, ela começa já a ficar esmagadinha. Isso gera fermentação. Isso pode aumentar a acidez do azeite. Então, isso pode gerar... É muito pior você colher mais madura. Entendi. Ô, Glenda, queria entender um pouquinho da dificuldade de produzir no Brasil. Primeiro, dificuldade técnica. Terra e temperatura. Imagino que seja uma dificuldade, ou não? As regiões que a gente tem produção no Brasil é Rio Grande do Sul, principalmente Serra da Mantiqueira. As fotos da... E Serra da Mantiqueira. Então, a Serra da Mantiqueira tem as condições climáticas de temperatura por causa da altitude e a gente tem lá por causa dos trópicos. Uhum. Trópicos, né? Dos paralelos. Que a gente está no mesmo paralelo que o Mediterrâneo, só que do hemisfério sul. O que a gente tem de dificuldade? O nosso solo é muito mais ácido e a gente tem variedades que elas são de solo básico. Então, a gente tem que fazer uma correção em todo o solo, primeiro, antes de plantar. E a grande dificuldade nossa é muita chuva, né? Então, nos países do Mediterrâneo, onde tem plantação, chove 100, 200 milímetros por ano. A gente recebe chuva aí de 1.200, 1.500, tem ano que a gente tem 2.000 milímetros. Então, a chuva é uma grande dificuldade, porque a oliveira... ela não se dá muito bem com umidade. Entendi. E agora, você tinha comentado a produção, né, de escala. Você acha que a gente vai ter, em algum momento, uma grande escala no Brasil ou não? O que a gente precisa para ter uma grande escala? É uma questão mercadológica só ou não? Não, assim, é que grande escala, o que se faz hoje em grande escala? São olivais super intensivos. Olivais super intensivos são tá vendo que tem uma certa distância entre uma e outra? Uhum. No super intensivo, elas são bem coladinhas umas nas outras. E a gente se colhe com um maquinário que é aquele cavalo, que é o mesmo que colhe uva. Só que no Brasil, a gente não consegue fazer isso porque a gente tem uma árvore que cresce muito rápido, muito mais. Então, uma árvore nossa de 3 anos é equivalente a uma árvore italiana de 8. Isso por causa da chuva? Ela vegeta muito, ela cresce muito, né? Ela é muito robusta. Então, cresce demais. Então, se num olival super intensivo na Europa, que eles trocam a cada 30, 40 anos, eles trocam todas as árvores e colocam outra, aqui a gente teria que fazer isso muito mais. Isso fica economicamente inviável. Né? Então, a gente faz semi-intensivo e tradicional. Então, essa área minha é 6x4, essa área. Eu tenho área de 7x7, que é totalmente tradicional, igual nos países mediterrâneos, nos olivais tradicionais, né? Porque agora tem... 6x4, você está dizendo? 6 árvores em... Cada linha... 4 ali entre árvores e 5 entre linhas. Tá. Então, 6 entre linhas, né? Entendi. Então, pelo que você está me falando aqui, vai ser muito difícil do Brasil ter um volume grande. Vai. A não ser que o produtor tenha uma grande área de terra, que daí a área também tem um custo. Aí você tem que ter... Você tem custo de colheita. Sempre vai ser uma dificuldade no Brasil. A não ser que... E são terras que a gente teve que trabalhar muito. Lá, a terra você não precisa corrigir tanto quanto a gente corrige. A gente tem que ter um controle muito grande de fungo, porque a gente chove muito. Embora lá eles têm que ter controle de mosca, tem outros controles que tem que ter. A gente tem um manejo mais complicadinho. Legal. Então, assim, volume... Um produtor fazer muito, muito, muito volume é só em extensão de terra mesmo e potencial produtivo de maquinário. Legal. Quero experimentar outros e eu quero que você me diga com que mais que dá para combinar um azeite que as pessoas não sabem. Você falou além dos óbvios de salada que todo mundo conhece, a gente falou de feijão, a gente falou de doce, né, chocolate, você falou de salada de fruta, você falou de laranja, né, que é interessante. Que mais?
Queijo é uma coisa que acho que as pessoas já fazem muito na pizza, né? De alguma maneira. Mas na tábua de charcuterie, né? Então, às vezes, quando a gente tem os queijos e os embutidos, a gente pode também harmonizar os azeites com esses queijos, com esses embutidos. Então, até esse meia cura que tu tem, que a gente tinha falado de colocar com goiabada Vamos testar e ou não? colocar com o blend, vamos. Qual? O meia. mais meia cura, É. né? Então vou colocar aqui com Deixa eu pegar essa o blend goiabada aqui que pra também é ti. de um parceiro nosso, que é o Sítio Maitá. Ó, se quiser. E você falou com goiabada e com... Blend. Boa, Não sei se... foi. Deu pra sentir? É muito bom. E realmente faz um sabor novo. E aí tu não sabe que é o azeite, né? Então, às vezes, assim, mas... alguns chefes falam assim, eu não quero um azeite que interfira no meu prato, assim, mas é pro azeite interferir. Ninguém vai saber que é o azeite, mas vai ter uma outra percepção. Esse foi o blend, é isso? Que é o mais blend. suave. É. Muito bom. Eu acho que esse aqui pode ficar bom com frantoio. Mas antes eu quero experimentar o fronteiro sozinho. Vamos lá. Sozinho, vamos lá. Cadê? E tem alguma combinação proibida, ô Glenda? Não, tudo pode. Essa, e aí, você vai ver essa, se você vai gostar, se você não vai gostar. essa tampinha, ela também tem que ser... Ela é especial, né? Essa aqui é antifraude, né? Como a fraude é um fator muito importante no mundo do azeite, a gente escolheu uma tampa antifraude. Para que ninguém possa reutilizar a garrafa. Entendi. O risco seria o cara usar uma garrafa já Sim. vazia e colocar um azeite teu e vender como teu, é isso? Isso. Peraí, mas o que seria uma tampa antifraude? Eu não entendi. Ela não é reutilizável. Ela é tipo tampa de whisky, sabe? Você abre e usa tudo e você não consegue abrir e tirar ela para reutilizar a garrafa. Você tem que quebrar ela para colocar coisa dentro de novo. Entendi, muito obrigado. Tem alguma combinação proibida ou não? Não. Algo que você fala, não, isso não vai combinar de jeito nenhum? Olha, tem que provar. Teve uma vez que a gente fez uma harmonização de tortas com os azeites. Salgadas ou doces? Tortas doces. E, por exemplo, uma torta que a gente achou que fosse combinar muito bem, que era a torta Romeu e Julieta, ela não ficou tão boa. Porque, como a torta tem outros ingredientes que não só o queijo e a goiabada, ela não... O azeite não fazia diferença ali, entendeu? Uhum. Então, na verdade, quando uma receita é muito complexa, o bom é pensar no azeite para harmonizar. Mas quando é uma coisa simples, o azeite muda tudo. Esse aqui eu acho ele mais folhoso. É. Eu tava tentando achar uma palavra, você me ajudou. Parece, Eu nunca ia falar folhoso. ele parece mais ele lembra bem uma couve. É. Mas, novamente, é muito bom. Mas eu não saberia, por exemplo, se alguém falar assim, me fala qual eu compro aí. Eu não ia saber dizer qual. Porque todos são bons. Porque todos são bons. Né? E teria que ser um chefe realmente para fazer essas combinações e ver qual que ia ficar melhor com o quê, né? E no fundo, assim, azeite muito bom fica bom sempre com tudo, né? Uma coisa que eu vou te falar que não ficou legal uma vez que eu fiz, foi eu fui fazer uma mandioca cozida, e eu pus coratina. E ela ficou amarguinha. Entendi. Porque normalmente a mandioca a gente quer com aquela amanteigada, né? E ficou amarguinha. Mas para quem quiser comprar, uma boa dica seria comprar um blend, que é mais suave, e comprar um outro para combinar. Combinar, digo, para fazer esse para teste fazer esse contraste. Então, por exemplo, aqui é a nossa ordem de intensidade. É o blend, a arbequina, o coroneik, Esse último que eu experimentei, qual que era? era frantoio. Tá. Manzanilha, frantoio e coratina. Essa é a nossa ordem de... O coratina eu experimentei, não, né? Ainda não. E esse é o mais... São mais suave, mais intensos. Desculpa. Então eu quero experimentar esse agora. O Mandíbula, tem algumas perguntas aí, mas antes, depois que eu experimentar esse, eu quero experimentar com sorvete. Você trouxe sorvete para experimentar também, né? Que é outra coisa que eu não imaginava que combinava também.
Você quer passar um paninho ou não? Sim, me dá o teu aí, me dá um teu vaziozinho pra eu servir pra você. Então limpa o teu aí que eu vou limpar o meu aqui. E... sorvete é uma coisa... sorvete com o quê? Sorvete de chocolate? Sorvete de baunilha? Eu trouxe de baunilha, mas pode ser sorvete de chocolate também. E aí que tá, assim... Quando a gente tem vários azeites, a gente vai harmonizando e vai vendo o que a gente gosta mais. Uhum. E todo ano esses azeites mudam, né? Porque todo ano é uma safra diferente. Então, ver a evolução desse azeite, ver o que a natureza fez com ele, né? Então, uma coratina esse ano, no ano que vem, ela pode estar um pouco diferente. Ela pode estar mais intensa, ela pode estar um pouco mais suave, mas será que ele vai continuar tendo esses mesmos aromas que ele tem esse ano? Isso é legal também. Ô, Glenda, como é que faz nesse aspecto? Porque assim, se todo ano vai ser diferente... Por exemplo, o ano que vem você vai ter um frantolo, frantoio? Frantoio. Você vai ter um frantoio ou você não sabe se vai ter? Não sei se vai ter. Porque vai depender. Essa árvore produziu, essa árvore Deixa eu fazer uma pergunta produziu. idiota. O frantoio é um nome que você deu. Não, frantoio é o nome da variedade. O nome da variedade. É. Então você não sabe se vai ter esse daí, se de repente vai ter uma outra De variedade. repente eu tenho outra. De repente eu tenho picual, por exemplo. Que eu não tenho aí. Por exemplo, ano passado eu não tinha manzanilha nem frantoio. Porque depende, assim, esse azeite... A árvore produziu relativamente bem. A manzanilha a gente fez 300 litros. 290. A frantoio a gente fez 400 litros. É pouco azeite. Sim. É muito pouco. Né? A gente tem um rótulo específico, todo um material para divulgar esse azeite específico. Então, e é pouquíssimo azeite, se você for ver. Então, todo ano depende. Assim, Arbosana, que era um azeite que eu tinha no ano passado, eu produzi 60 litros dela esse ano. Porque teve... tudo... O que vai acontecer? Essa árvore produziu muito no ano passado, talvez esse ano ela não produza. Eu tenho alguma questão de logística de colheita. Ele é bem mais amargo, esse. É. O amargor na boca fica bem... Tem a picância vindo agora, mas eu acho que... Eles são todos muito equilibrados, tá? Com esse queijinho mais mole aqui, o que será que combina com ele? Mais molinho é que ele é intenso, né? Embora ele seja mais molinho. Eu colocaria frantoio. É. Ó, se me permitem, já deixa eu emendar uma das perguntas que foi feita pra gente, que é do Wagner Fiorentini, sobre a harmonização com queijos. E se tem alguma regra básica. Ela até tinha comentado, você comentou no começo um pouco, né? Quanto mais intenso o queijo, um azeite um pouco mais intenso também. A regra básica é a intensidade do alimento. Então, se o alimento é mais suave, azeites mais suaves, se o alimento é mais intenso, mais condimentado, mais apimentado, azeites mais intensos. Então, azeites intensos harmonizam com carne. Por exemplo, carne assada. Os italianos enlouquecem, que a gente faz churrasco no Rio Grande do Sul. E fala assim, mas como é que vocês não vendem azeite para finalizar o churrasco? Aí a gente assim, porque é esquisito para as pessoas. O churrasco que eles comeram a vida inteira, colocar o azeite, que a gente tem aquela memória de um azeite rançoso, de um azeite sem gosto. Parece que a gente está adicionando gordura no prato e não, na verdade, um tempero. Porque esse tipo de azeite, ele tempera a comida, né? Ele não é uma gordura. Não tá só ali para dar gordura. Como é que ficou? Maravilhoso. Maravilhoso. Mas assim, não tem como errar aqui. O teu azeite é maravilhoso. O queijo do Ribeiro Fiorentino é maravilhoso. Mas quem sabe você não prova o mesmo queijo com outro azeite, pra gente ver Então, se você sente diferença. A gente fez muito isso aqui nos happy hours. Já foi chamado para algum happy hour aqui, ô Mandíbula? Não, né? Não foi, Mandíbula? Não, o host do podcast não é muito fã do diretor aqui. Mandíbula, que mancada, meu. Pois é. Eu vi umas fotos no Instagram, fiquei bem chateado. Não era? Você viu a comida? Eu vi. Isso qual que é? Esse é arbequina. Ficou diferente? Fica. Na comida você sente que fica diferente. E posso falar? Não tem melhor ou pior, os dois são bons. É difícil, é muito interessante.
Muito legal. Vamos... Você traz o Sorvete? sorvete pra gente ou não? Obrigado, mandíbula. Glenda. Deu. Colherzinha. E aí? Só Bom. jogar em cima ou não? Só jogar em cima. Aí, assim, baunilha. Normalmente eu harmonizo com blend. Mas, de novo, Não, Tu vou, pode na, até- vou na tua. ou blend ou arbequina. Mas eu acho que ficaria boa com frantoio. E aí tudo vai depender também de uma questão de gosto. Porque, embora fique diferente, você pode preferir. Eu prefiro esse, eu prefiro aquele. Por isso que é legal ter vários. Mas pode ir no blend. Tá bom. Agora, esse aqui não, essa aqui é a arbequina. Me dá o teu aí, que Tá eu vou aqui, te ó. mostrar que é o seguinte. A gente, quando vai colocar azeite, a gente tem que ser generoso. Não é só um pouquinho, né? Que a gente às vezes coloca. Hum. Tem gente que tem medo de colocar porque acha que vai ficar ruim. Mas quando a gente finaliza o alimento, é melhor colocar O que você tá fazendo aí? Botando os... colocando um salzinho. São flor de sal normal, Uma né? florzinha de sal, Tá bom. Pronto. Acho que eu coloquei bastante no teu mesmo, mais que no meu. Vamos ver. Pra mim nunca é bastante. É muito bom. Não parece uma calda? É. E com o sal ganhou outra perspectiva também. O sal dá uma levantada, né? Muito bom. Agora, você comentou que no mundo inteiro essas misturas ainda são uma novidade. Sim. Você já tem chefes já fazendo isso? Já, assim, é engraçado, em Nova York tem vários restaurantes que já tem o sorvete feito de azeite. Não só com azeite em cima. E agora no Instagram e TikTok tá aparecendo bastante sorvete com azeite. Finalizado, né? É, mas não dá pra você confiar no TikTok, né? Instagram. Porque o TikTok... Aliás, uma das perguntas que tem aí é sobre TikTok. Que uma pessoa fala. A pergunta é do Vince. Ele falou que tem vários vídeos no TikTok com pessoas que colocam um carvão em brasa em um vidro de azeite pra defumar o mesmo. Isso não estraga o azeite? Acho que sim. Eu vi esses vídeos. Eles pegam um carvão bem em brasa, jogam no pote com bastante azeite, fecha e deixa descansar por 24 horas. E aí, segundo eles, o azeite fica com gosto de defumado, né? Sim. Eu não faria isso, porque o azeite ele pega sabor muito rápido. Qualquer aroma perto de um azeite, ele vai ficar. Se você pegar um vidrinho desse de azeite, encher de azeite, e colocar dentro de um lugar com fumaça, ele vai ficar com azeite. Você não precisa colocar, porque daí você também aqueceu, você dá uma cozinhada naquele azeite, ele deu uma, né, ele acabou perdendo um pouco de característica também. Embora você possa E perde propriedade. Porque é muito quente, né, dentro. Eu não colocaria. Posso falar? Agora que eu acostumei, tá mais gostoso ainda. Agora que eu acostumei, você toma um susto. É, porque é diferente, né? Mas tá mais gostoso ainda. Mandíbula. Você ficou curioso com as coisas? Alguma delas você teria algum tipo de resistência? Não. Nessa mesa, não. Algumas coisas eu tenho resistência, mas acho que eu fiquei bastante curioso com tudo. Mas, por exemplo, que ela falou de laranja, você botaria pra experimentar? ou não? Botaria. O que eu mais estranhei foi o sorvete com azeite e sal. Aí eu falei, diferente. Experimentaria, mas achei diferente. Você sabe que tem um sorvete que eu gosto muito de pistache, que eles enfiam sal também, pra dar Pra dar o salzinho dá uma levantada, uma o- realçada. E realça o doce, né? Muito legal. O que mais tem de pergunta aí, Mandíbula? Ó, uma pergunta do Paulo Pinho, que a gente já respondeu mais ou menos, mas ele pergunta aqui, a produção brasileira tem chance de conseguir uma boa fatia do mercado nacional ou é só viável focar no mercado AAA? Aliás, Paulo Pinho é do Vestrapane, que faz pães maravilhosos. Olha, assim, vamos lembrar que a gente tem pouquíssimos produtores hoje, tá? Mas vem crescendo cerca de 20% ao ano, cresce o número de área plantada. A Embrapa fez um estudo, lá no começo dos anos 2000 e pouquinho,
de que só no Rio Grande do Sul teria mais ou menos 1 milhão de hectares aptos ao plantio de oliveira no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem um potencial grande, mas não sei se seria o suficiente para todo o mercado nacional. Você comentou que a gente está com 1%, é isso? Nem 1%. A gente produz hoje 600 mil litros. Esse ano foi nosso recorde, nossa safra recorde, 600 mil litros de azeite. Isso não dá nem 1% do que a gente Não dá consome nem no 1%, Brasil, gente. que é pouco. 100 milhões de litros por ano no Brasil. E que é não é pouco. pouco, a gente é o segundo maior fora da União Não, Europeia. não, porque nós somos um país continental, Sim. mas pelo que você falou de per capita, nós Per ainda capita, sim, é consumimos muito pouquíssimo. pouco. E nos Estados Unidos também é pouco. Lá eles Mas não, é que lá eles não têm a cultura da comida como você tem na Espanha Sim. ou na Itália, ou no, né? mas crescendo agora o mercado também de saudáveis, e de fato esse azeite extra virgem de alta qualidade é o mais saudável que existe, o azeite é o óleo perfeito para o corpo humano. Assim, parece que ele foi feito para o corpo humano, para um monte de funções que a gente tem. É a superfood original, que a gente chama. E tem um monte de mitos a respeito dele. Tá, não pode cozinhar. Pode cozinhar com esse azeite, vai ser incrível, vai ser maravilhoso. A questão é o custo para você cozinhar com azeite desse todos os dias. Mas você pode finalizar a sua comida todos os dias com ele. Né? Você vai usar ele em cru, você vai manter todos os aromas e sabores e você vai ter toda a saúde que você precisa. Aí você pode cozinhar com azeite inferior. Isso é possível também. Você não vai ter tantos esses polifenóis, né, desse azeite, mas você tem a gordura boa e saudável, que é melhor do que qualquer outra gordura. Que é o ácido oleico do azeite, e a proporção entre os ácidos graxos do azeite de oliva que faz com que ele seja tão saudável. Legal. O que mais tem de pergunta aí, querido? Ó, emendando esse assunto de cozinhar com azeite, o Delmas perguntou se fritar com azeite... Delmas, me perdoe. Delmas perguntou se fritar com azeite pode e se tem alguma temperatura máxima. Pode? Porque essa é uma dúvida frequente também, né? Pode fritar com azeite, pode cozinhar com azeite. O azeite, ele tem uma temperatura a gente chama de ponto de fumaça, mas na verdade é um pouco errado falar isso, mas normalmente a gente fala isso. De 210 a 240, dependendo do azeite, se ele é filtrado, se ele não é filtrado, então tem algumas questões. Mas a gente cozinha, a gente frita a 180 graus, a gente cozinha qualquer alimento. Então, não tem problema nenhum. O que vai fazer, se você fritar com azeite desse, você vai perder aroma. Você vai ter toda a saúde daquele azeite, os vegetais ou qualquer coisa que você frite neles, ele vai ser absorvida. Mas você vai perder em aroma. E aí, então, por isso e aí, como é muita quantidade, também recomenda-se fritar com... Por uma questão de custo. Tá, mas então, é totalmente possível, não faz mal. Então, inclusive, escolha... seria a melhor coisa do mundo se todo mundo pudesse fritar a comida. Entendi. Não então... comer fritura todo dia por causa da quantidade. Não, claro. Mas agora, fazer refogado, fazer qualquer coisa, você pode fazer também. Tá, então a dica é, compre um azeite extra virgem ok, né, que não seja falsificado, escolha uma marca que nunca teve na lista Isso. Né, de falsificados que vira e mexe aparece no Brasil. E não vai ser tão complexo, vai ser mais planinho, não vai ter essa... Exatamente, só para fazer lá o prato e depois você complementa com azeite bom que vai te trazer o aroma, vai te trazer o... Sabe, eu faço na minha casa risoto. Aí, só que eu não uso manteiga no risoto, eu uso só azeite. Então, eu coloco o grão de arroz direto na panela, sem nada de gordura. Coloca aí vinho, caldo, aí coloca o sabor do risoto que você vai fazer. A manteigatura, eu faço a manteigatura com um blend, por exemplo, que é um azeite que ele é mais suave. A manteigatura toda com ele, aí coloco o parmesão e finalizo com um azeite mais intenso, a depender do risoto que eu fiz, do sabor que eu fiz. Mas é uma dica boa, né? Porque assim, aqui no Brasil, como a gente também não tem muito costume, quando a gente vai fazer um prato desse, já é um prato mais especial, né? Para uma ocasião, porque ele dá trabalho, então já é para uma ocasião mais especial. Mas tem uma coisa que eu faço muito, que é comer arroz com... Sabe aquele arroz que sobra na geladeira? Sei. Você vai à noite cansado, você precisa comer só alguma coisa, faz arroz com ovo, aí você finaliza o arroz com o blend. Fica outra coisa. E eu vou te falar, eu adoro arroz de qualquer jeito. O Delmas, ele é um chefe de cozinha e ele é conhecido como o chefe do arroz, o cara do arroz. Ele é especialista em fazer arroz. Muito bom. O que mais tem de pergunta aí? Temos uma pergunta do Zé Brasil. Ele perguntou aqui se existe alguma maneira de modificar a acidez de um azeite.
Modificar a acidez de azeite. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é a acidez do azeite. A acidez no azeite é a porcentagem de ácidos graxos livres, tá? Dentro daquele azeite. Não tem a ver com pH, a gente não sente na boca, nunca. Ele é uma questão química única e exclusivamente, só medida em laboratório. Uhum. A partir do momento que a gente colhe a azeitona, é quando a acidez começa a trabalhar dentro da azeitona. Por isso que a gente tem que colher e extrair o mais rápido possível. Por isso que as azeitonas verdes também se preservam melhor do que as azeitonas mais maduras. E a acidez fica mais baixa. Uma vez que o azeite está pronto, e esse azeite tem uma alta acidez, por exemplo, acima de 2%, que é um azeite lampante, que ele não é próprio para o consumo humano, ele precisa passar por um processo de refino. Então, ele passa a desacidificação, desodorização, até ele virar um ácido oleico, né, uma gordura, sem nenhum aroma, sem nada, só uma gordura, com a acidez baixa que ele precisa para se tornar consumível. Então, esse é um jeito de se abaixar a acidez de um azeite. Legal. Mas no caso de um chefe, ele não tem como, né? Porque não tem como, porque... Estamos falando da produção, de todo o processo de produção. Isso, não tem como abaixar assim, não é algo que se faz em casa. Uma vez que o azeite está pronto, ele é um processo químico mesmo de refino. Entendi. Muito legal. Glenda, adorei. Vou experimentar esses azeites agora com muitas coisas. Nós ainda vamos petiscar aqui algumas coisinhas. Adorei que você veio aqui. Espero que você volte. Tá bom? Adorei vir. Mandíbula, muito obrigado. E para quem chegou até aqui, muito obrigado também.